Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Então, continuando aqui a obra do Dom Chutar, a alma de todo apostolado, nós agora atingimos a quarta parte do livro, ou o quarto grande capítulo do livro, que trata da fecundidade das obras pela vida interior. Na primeira parte aqui, vai se mencionar a vida interior é condição para a fecundidade das obras. Abstraímos aqui da razão de fecundidade que os teólogos denominam ex opere operato, considerando apenas a que resulta ex opere operantes. Convém lembrar que se o apóstolo realiza o qui manet in me et ego in neo, assegurada está a fecundidade da sua obra, querida por Deus. Hic ferte fructum multum. Aqui as duas expressões em latim se referem a João 15, 5. O que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. É a lógica evidente deste texto. Em face desta autoridade, supérfluo será provar a tese. Limitemo-nos a confirmá-la com fatos. Então, essa expressão de Nosso Senhor, né, é que aparece em João 15, 5, né, o que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, neste as obras serão frutuosas, né? Os trabalhos serão frutuosos. Então ele vai mostrar fatos, né, que confirmam isso, né? Durante mais de 30 anos, pudemos seguir o andamento de 2 orfanatos de meninas, dirigidos por 2 congregações diferentes. Ambos atravessaram um período de manifesta decadência. Por que não dizê-lo? De 16 órfãs recolhidas em condições idênticas e que, chegadas à maioridade, tinham saído desses asilos, 3 do primeiro e 2 do segundo, no espaço de 8 a 15 meses, passaram da comunhão frequente ao estado mais aviltante da escala social. Das outras 11, só uma se conservou profundamente cristã. Todas, entretanto, tinham sido colocadas, por ocasião da saída, em casas de famílias honestas. Num desses orfanatos, há cerca de 11 anos apenas, houve mudança de superiora. 6 meses depois, se comprovava radical transformação no espírito da casa. A mesma transformação se observa, passados 3 anos, no outro orfanato. Porque, continuando as mesmas superioras e as mesmas religiosas, apenas houvera mudança de capelão. Ora, desde essa época, nenhuma só dessas pobres meninas que saíram por ter atingido a maioridade
foi atirada por Satanás para a lama das sarjetas. Nenhuma só. Todas, absolutamente todas, se conservaram boas cristãs. Então, aqui ele está comparando 2 orfanatos, né, e 2 trabalhos com meninas, né, até a maioridade, e depois, na sequência, da vida fora do orfanato. Né? Simplíssima é a razão destes resultados. Nesses orfanatos, não havia à testa da casa ou no confessionário uma direção interior profundamente sobrenatural. Isso bastava para paralisar, ou ao menos para atenuar a ação da graça. Num dos casos, a antiga superiora, e noutro, o antigo capelão, ambos sinceramente piedosos, mas sem verdadeira vida interior, nenhuma ação profunda e duradoura, portanto, exerciam. Piedade de sentimento, de meio, comunicativa, exclusivamente feita de práticas e de hábitos, produzindo apenas crenças vagas, um amor sem calor e virtudes sem raízes. Piedade frouxa, melíflua, toda de exterioridades, de afetação e de rotina. Uma piedade tal que somente servia para formar boas criaturas, incapazes de fazer mal a ninguém, afetadas que só sabiam fazer mesuras, mas sem força de caráter, a reboque da sua sensibilidade e da sua imaginação. Piedade impotente para rasgar largos horizontes à vida cristã e para criar mulheres fortes, preparadas para a luta. Piedade que, quando muito, só lograva conter algumas desditosas crianças que elangueciam nas suas gaiolas e suspiravam pelo dia em que de lá poderiam sair. Eis a única vida cristã que havia conseguido fazer germinar na alma das crianças esses operários evangélicos para quem era quase desconhecida a vida interior. Mudam essas 2 comunidades, uma de superiora, outra de capelão. Tudo imediatamente muda de aspectos. Que maneira tão diferente de compreender então a oração. Como os sacramentos são mais fecundos, como é diversa a compostura na capela e até no trabalho e na recreação. Mudanças radicais, demonstradas pela análise e que manifestam alegria tranquila, grande entusiasmo, aquisição de virtudes e, em algumas almas, um desejo intenso de vocação religiosa. A que atribuir tal transformação? A nova superiora, o novo capelão, eram almas interiores. Olha, essa descrição de Dom Chutar, desta piedade, que ele usa vários adjetivos para qualificá-la, né? Vale uma boa meditação.
Então vamos reler o que Dom Chutar fala da piedade que era demonstrada nesses antes da mudança, né, da superior e do capelão, desse meio, né, desses orfanatos, né? Então vamos lá. Ele diz que tanto a antiga superiora como o antigo capelão, ele diz, né? Ambos sinceramente piedosos, tá certo? Mas sem verdadeira vida interior, tá? Aí, enquanto eu leio, procurem identificar em vocês mesmos, em pessoas que vocês conhecem, não é? Um tipo de piedade assim. E aqui eu penso, especialmente nos pais, né? Porque nós estamos falando de formação de crianças, né? Especialmente nos pais, né? Em quem nós identificamos piedade, né? E vejamos que tipo de piedade pode ser e pode não ser, né? Então, ele vai dizer: piedade de sentimento, de meio, comunicativa, exclusivamente feita de práticas e de hábitos, produzindo apenas crenças vagas, um amor sem calor e virtudes sem raízes. Ele continua classificando essa piedade, né? Piedade frouxa, melíflua, toda de exterioridades, de afetação ou de rotina. Uma piedade tal que somente servia para formar boas criaturas, incapazes de fazer mal a ninguém, afetadas, que só sabiam fazer mesuras, mas sem a força de caráter, a reboque da sua sensibilidade e da sua imaginação. Veja que coisa apavorante, né? E veja que essa é a piedade que muitos de nós identificamos e muitos de nós valorizamos. Puxa, que família piedosa, que homem piedoso, que mulher piedosa, né? Feita de sensibilidade e de imaginação, frouxa, melíflua, toda de exterioridades. Piedade impotente para rasgar largos horizontes à vida cristã e para criar mulheres fortes, preparadas para a luta. Impotente para criar mulheres fortes, preparadas para a luta. Mulheres aqui porque ele está falando de orfanato feminino, né? Piedade que, quando muito, só lograva conter aquelas desditosas crianças que enlangueciam nas suas gaiolas e suspiravam pelo dia em que de lá poderiam sair. Eis a única vida cristã que havia conseguido fazer germinar na alma das crianças esses operários evangélicos, para quem era quase desconhecida a vida interior. Então, quando nós vemos, né, certas famílias cristãs, né, piedosas, sinceramente piedosas,
Mas com esse tipo de piedade, né, nós as vemos, né, essas famílias, se lamentarem, né, que depois da criação dos filhos, neste ambiente piedoso, quando esses filhos chegam na adolescência, ou mesmo um pouco além da adolescência, né, eles então vão para o mundo, principalmente entram na universidade, e aí a cabeça deles muda completamente, né? Eles se transformam, né? Essas tragédias a gente vê é, acontecer, né? Diante de nossos olhos, né? Diante de nossos olhos, né? E é por isso, né, que para aquelas casais, né, que têm filhos pequenos, né, que ainda não chegaram nessa fase, essa passagem aqui de Dom Chutar é tão, tão importante. Tão importante. E aí ele descreve, né? Como que a mudança da superiora num caso e do capelão no outro muda a, a, a coisa toda, né? Então ele diz, tudo imediatamente muda de aspectos. Que maneira tão diferente de compreender então a oração. Como os sacramentos são mais fecundos. Como é diversa a compostura na capela e até no trabalho e na recreação. Mudanças radicais demonstradas pela análise e que manifestam alegria tranquila, grande entusiasmo, aquisição de virtudes e, em algumas almas, um desejo intenso de vocação religiosa. A que atribuir tal transformação? A nova superiora, o novo capelão, eram almas interiores. Então, aqui, né, nós sempre insistimos, conversamos, né, na associação, sobre essa formação de crianças, né, não baseadas em sensibilidade e imaginação, mas em inteligência e vontade, não é? E aqui Dom Chutar diz que o núcleo disso, né, o núcleo dessa formação, baseado na inteligência e na vontade, é a vida contemplativa ou a vida interior. Né? Em grande número de colégios, externatos, hospitais, patronatos e mesmo de paróquias, comunidades e seminários, o observador atento, sem dúvida, terá também atribuído idênticos efeitos às mesmas causas. Então, veja, ele dá o exemplo do orfanato, mas diz que também a mesma coisa ocorre em vários locais, né? Colégios, externatos, hospitais, patronatos, paróquias, comunidades, seminários. Seminários. E volto a lembrar, né? Dom Chutar está escrevendo isso quando o nosso Papa reinante era simplesmente São Pio X. Né? Certo? Ouçamos São João da Cruz. Reflitam aqui durante alguns instantes, diz ele. Esses homens devorados pela atividade, que pensam resolver o mundo
com as suas pregações e demais obras exteriores. E sem custo algum, chegarão a compreender que muito mais úteis seriam à igreja e muito mais agradariam ao Senhor, não falando do bom exemplo que dariam em torno de si, se consagrassem mais tempo à oração e aos exercícios da vida interior. Isso é São João da Cruz, né? Certo que, procedendo assim, com uma só obra, ou com muito menos trabalho, fariam maior bem do que fazem com milhares de outros a que dedicam a sua vida. A oração, aqui está continuando São João da Cruz, né? A oração lhes mereceria essa graça e lhes alcançaria as forças espirituais de que é um mistério para produzir frutos reais. Sem ela, tudo se reduz a grande estrondo. É o malho que, ao cair sobre a bigorna, mais não faz do que acordar todos os ecos das circunvizinhanças. Sem ela, sem a oração, apenas se faz um pouco mais que nada. Muitas vezes, até absolutamente nada, ou mesmo dano. Deus nos livre de tal alma, se ela começa a envaidecer-se. Debalde militariam a seu favor as aparências. A verdade é que ela nada fará, pois é absolutamente certo que nenhuma boa obra se pode realizar sem a virtude de Deus. Oh, quanto se poderia escrever aqui a tal respeito, tendo em mira aqueles que abandonam o exercício da vida interior e que aspiram às obras retumbantes, capazes de pô-los em destaque e de agradar a todas as vistas. Essas pessoas nada entendem do veio da água viva e da fonte misteriosa que tudo faz frutificar. Aqui tem a citação, então, da obra, né, do São João da Cruz. Então, aqui ainda eu lembro, né, uma coisa que a gente já leu nesse livro, né, que o homem em oração recorre à causa primeira, né? Nós recorremos diretamente à causa primeira, que tem à sua disposição todas as causas segundas para se movimentarem e ajudar o operário evangélico na sua obra, né? Então, enquanto o operário evangélico, sem a vida interior contemplativa, sem a oração, recorre às causas segundas para fazer o seu trabalho, aquele que reza, aquele que tem uma vida interior, uma vida contemplativa, recorre diretamente à causa primeira. Essa é a razão, digamos assim, expressa com termos, digamos, da metafísica, né? A razão por que o homem de vida interior e contemplativa frutifica muito mais, né, a sua obra do que o homem que só recorre, não é, às causas segundas. E ele ainda diz mais, né, que esse homem sem vida interior, se ele não se envaidecer, ele vai conseguir pouco mais que nada, segundo ele, né? Mas ele ainda diz, né, Deus nos livre de tal alma se ela começa a envaidecer-se. E aí, a derrocada é mais grave ainda, né?
E ele ainda diz, né? Obras retumbantes, capazes de pô-los em destaque e de agradar a todas as vistas, né? Então, se ele se envaidece, ele dirige, né, a sua obra para a sua própria fama, seu próprio sucesso, seu próprio. Hoje nós vemos tanto disso aí por aí, né? E em nós mesmos também, né? Quero dizer que todos que estão aí estão errados e nós estamos certos, né? Não. Esse livro é principalmente para nós que estamos lendo, né? Não para os outros, né? Certas palavras do santo são tão enérgicas como a frase de São Bernardo, ocupações malditas, mais acima citada, naquela naquele documento que São Bernardo escreveu a Eugênio III, né? Ele usa a expressão ocupações malditas do Papa, né? É impossível taxá-las de exagero, se nos recordarmos que as qualidades que Bossuet mais admirava em São João da Cruz são o perfeito bom senso, o zelo em acautelar qualquer um contra o desejo de vias extraordinárias para chegar à santidade e uma rigorosa precisão no exprimir pensamentos de notável profundidade. Então, São João da Cruz, apesar de ter sido um santo extraordinário, né, um santo místico extraordinário, ele alertava as pessoas contra o desejo de vias extraordinárias para chegar à santidade. Tá certo? Vias extraordinárias que Deus deu a graça a ele de percorrer. Né? Ou seja, a santidade pode ser atingida por vias ordinárias, vias normais. Né? Quem ficar procurando vias extraordinárias para a santidade, não é? Vai dar com os burros na água, né? Procuremos estudar algumas das causas da fecundidade da vida interior. Então, agora ele vai nos chamar, em vários itens aqui, sobre a fecundidade da vida interior. Né? Veja que Dom Chutar, ele está preocupado com vias ordinárias, acessíveis a todos nós. Né? Ele não está comentando caminhos extraordinários de santidade. Por isso que eu disse a vocês, no início, que a mística católica é uma coisa muito prática. Muito prática. Não tem nada daquela mística oriental que nós estamos acostumados a ver, né? Aquelas pessoas com as pernas cruzadas em meditação, né? Aquela figura do místico tibetano, do místico budista, né? Separado do mundo, aquele em meditação, né? Aquela coisa que ficou muito famosa, né? Nos anos 60, 70, 80, né? Aqui no Ocidente, né? Pessoas, né? Viajando para a Índia, né? Para o Nepal, para serem iniciados naquelas coisas, né? Altamente, enfim, extraordinárias, né? Eu me lembro, porque sou velho, né? Uma vez que
os Beatles, né, foram lá visitar o ashram eu não lembro o nome desse guru lá indiano, né? Muitos gurus indianos, inclusive, vieram para o Ocidente, né? Enfim, vocês já devem ter, por alguma razão, cruzado com esses gurus magrinhos, com perna cruzada. Eles chamam isso de posição de lótus, né? A meditar. A mística católica é completamente diferente disso, né? Aliás, o Chesterton tem uma... Eu não sei em que obra dele ele tem um texto comparando um desses gurus magrinhos, né? Budistas, com um monge católico gordão, né? Um monge parrudo, católico, etc. E por essas expressões externas, né? Ele faz uma comparação do budismo com o cristianismo. Eu acho que ele tem um texto chamado Budismo e Cristianismo, etc., que eu já inclusive traduzi e deve estar lá no blog. Então externamente, né, ele faz a comparação dessas duas vias, né, místicas, né, como é que o catolicismo é tão diferente, né, dessa via, né? Então, a primeira causa, né, de fecundidade da vida interior que ele menciona aqui é a vida interior atrai as bênçãos de Deus. Então ele começa citando aqui Jeremias 31:14, né? Inebriabo anima sacerdotum pingedine, et populus meus bonis meis ad implebitur. Fornecerei aos sacerdotes abundância de gordura e fartarei o meu povo com a abundância de bens. Jeremias 31:14. Notemos a conexão nas duas partes desse texto. Deus não diz: darei mais zelo, mais talento aos meus sacerdotes, mas enebriarei a sua alma. Isto é, enche-los-ei do meu espírito. Comunicar-lhe-eis graças escolhidas, e dessa sorte o meu povo receberá a plenitude dos meus bens. Então, fornecerei aos sacerdotes abundância de gordura e fartarei o meu povo com a abundância de bens. Então, Deus não diz: darei mais zelo, mais talento aos meus sacerdotes. Poderia Deus ter distribuído a sua graça conforme quisesse, sem levar em conta nem a piedade do ministro, nem as disposições dos fiéis. Assim procede no batismo das crianças. Consoante, porém, a lei ordinária da sua previdência, esses dois elementos são a medida dos bens celestes. Sinemi nihil potestis facere. Sem mim, vós nada podeis fazer. João 15:5. Só interrompendo aqui, o texto do Chesterton, né? A que eu me referi, o Tiago já colocou o link dele aí. Chama Budismo e Cristianismo, né? Então, nesse texto, ele faz aquela comparação, né? Das duas, digamos, das duas místicas, né? A oriental e a católica. Então, sine me nihil potestis facere. Sem mim, nada podeis fazer. Tal é o princípio. Então, sem mim, nada podeis fazer. Tal é o princípio. No Calvário, correu o sangue redentor.
como irá Deus assegurar-lhe a sua primeira fecundidade? Por meio de um milagre de difusão de vida interior. Nada mais acanhado do que o ideal e zelo dos apóstolos antes de Pentecostes. O Espírito Santo transforma-os em homens interiores e para logo maravilhas opera a sua pregação. Deus não mais renovará ordinariamente o prodígio do cenáculo. Para o futuro, deixará as graças de santificação abraços com a livre e laboriosa correspondência da sua criatura. Então, aqui é muito interessante o que Dom Chutar coloca, né? Primeiro, ele chama atenção, né, ele usa um termo aqui, né, é muito interessante, muito delicado, né? Ele diz assim: nada mais acanhado que o ideal e zelo dos apóstolos antes de Pentecostes. Aqui ele é muito delicado mesmo, né? Porque os apóstolos antes de Pentecostes, gente, assim, eles não estavam entendendo nada. Eles estavam entendendo muito pouca coisa, tá certo? A gente vê mesmo pelas próprias descrições dos evangelhos, né? Os apóstolos fugiram todos do Calvário, né? Exceto João. Né? Assim, Tomé que não estava acreditando em nada daquilo, né? Ele não estava sabendo o que era aquilo que estava acontecendo, né? Ele expressou uma dúvida que ficou ligada à pessoa de São Tomé, né? Mas era uma dúvida de todos os apóstolos. Tomé foi apenas o mais, digamos assim, o mais verdadeiro ali, né? Assim, não estou acreditando em nada, não. Ah, não, ele apareceu para nós. Não acredito, não. Tal. Se ele não aparecer para mim aqui, me falar. Percebe? Assim, é mais que um acanhamento, né? É uma incompreensão, né? E aí, depois de Pentecostes, tudo se transforma, né? Tudo se transforma, né? Mas, e aí eles começam a operar maravilhas, né? Mas Dom Chutar nos alerta para uma coisa muito interessante, né? Ele diz o seguinte: Pentecostes passou, tá certo? Não vai voltar mais, não vai se operar aquilo que aconteceu em Pentecostes conosco, né? Deus não mais renovará ordinariamente o prodígio do cenáculo. Não mais. Para o futuro, deixará as graças de santificação abraços com a livre e laboriosa correspondência da sua criatura. Ou seja, nós teremos que nos movimentar na direção dele com a nossa inteligência e com a nossa vontade, para que algo semelhante ao cenáculo ocorra nas nossas vidas. Para que nós passamos a compreender as coisas como os apóstolos passaram a compreender, para que nós tenhamos a capacidade de operar maravilhas com a nossa vida, com a nossa pregação, não é isso? Exatamente o que o Dom Chutar está chamando a atenção. Não espere um novo Pentecostes. Aliás, essa expressão muito moderna, né? Do novo Pentecostes, né? Muito curiosamente, né, essa expressão está muito ligada à crise da igreja, né? Porque essa expressão novo Pentecostes é usada para caracterizar o Concílio Vaticano II, né? Ocorreu um novo Pentecostes. Isso significa que Deus operou de novo, né?
o que ele tinha operado no cenáculo. Mas Dom Chutar fala aqui, olha, Dom Chutar dá aqui o antídoto para nós. Ele diz: Deus não mais renovará ordinariamente o prodígio do cenáculo. Claro que não. Houve só um. Isso foi bastante para que Nosso Senhor fundasse a sua igreja aqui na terra, né? E agora ele nos pede livre e laboriosa correspondência para com ele, tá certo? Não tem mais cenáculo, não tem mais essa conversa, não é? Dessa operação que Deus fez diretamente sobre os apóstolos, né? Ele o fez, né? Justamente para fundar a sua igreja, né? Ele ainda é interessante, o Samuel está colocando isso aqui, né? É interessante que ele diz o seguinte: ele diz que Deus derrama suas graças abundantemente sobre qualquer pessoa no batismo. No batismo, não é isso? Mas depois do batismo, ele nos exige laboriosa e livre correspondência, né? Então ele segue aqui: mas ao fazer do Pentecostes a data oficial do nascimento da igreja, não nos dá ele claramente a entender que os seus ministros devem considerar como prelúdio. Aqui é uma pergunta, tá? Não nos dá ele claramente a entender que os seus ministros devem considerar como prelúdio das suas obras de corredentor a sua santificação pessoal? Não, não é exatamente em Pentecostes que ele mostra isso, que ele precisa desse passo, né? Inclusive dos seus ministros, né? Na direção da vida interior, né? Por isso é que todos os verdadeiros operários apostólicos confiam muito mais nos seus próprios sacrifícios e nas suas orações do que no exercício da própria atividade. Antes de subir os degraus do púlpito, o padre Lacordaire orava durante muito tempo e, reentrado na sua cela, tomava a disciplina. Veja, o padre Lacordaire, que o Dom Chutar está elogiando aqui, tá? Nós já sabemos, né? Já vimos a respeito do padre Lacordaire. O padre Monsabré, antes de usar a palavra em Nossa Senhora de Paris, Notre-Dame, né? Rezava de joelhos o seu rosário inteiro. Tomo a minha última infusão, respondia ele com graça a um amigo que eu interrogava sobre esse exercício da reza do rosário. Eu dizia: tomo a minha última infusão, infusão da graça, infusão da vida interior, né? Ambos esses religiosos viviam no princípio enunciado por São Boaventura. Os segredos de um apostolado fecundo vão aurir-se muito mais aos pés de um crucifixo do que na ostentação de qualidades brilhantes. Isso é São Boaventura, né? Manent tria ac verbum exemplo et Horatio. Major autem est Horatio. Aqui. Essas três coisas permanecem: a palavra, o exemplo e a oração. Mas a maior das três é a oração. Exclama São Bernardo. Expressão de São Bernardo. Palavra sobremodo enérgica, que mais não é do que o comentário da resolução tomada pelos apóstolos de deixarem certas obras para se poderem aplicar de preferência à oração.
Oratione. E só depois ao ministério da palavra. Ministério verbi. Atos 6:4. Ele está se referindo à descrição dos Atos dos Apóstolos, em que os apóstolos deixaram certas obras e preferiram outras, né? Preferiram essas obras à oração, né? Ao ministério, preferiram a oratione ao ministério verbi, né? Temos acaso já notado bem neste ponto a importância primordial dada pelo Salvador a esse espírito de oração? Lançando um olhar sobre o mundo e sobre os séculos vindouros, e vendo a multidão de almas chamadas aos benefícios do Evangelho, Jesus, contristado, exclamava: a seara é verdadeiramente grande, mas os operários são poucos. Mateus 9:37. Que irá ele propor como meio mais rápido de difundir a sua doutrina? Exigirá acaso que os seus discípulos vão frequentar as escolas de Atenas ou estudar junto dos Césares de Roma, como se conquistam e governam os impérios? Escutai o mestre. Escutai o mestre, homens de zelo. Ele vai nos revelar um programa, um princípio luminoso. Rogate ergo dominum messis ultimitate operarius in messem suam. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande operários para a sua seara. Mateus 9:38. Sábias organizações. Recursos a procurar. Templos a erigir. Escolas a construir. Nada disso menciona. Nosso Senhor não menciona nada disso, né? Rogate ergo. A oração. O espírito de oração. Eis a verdade fundamental que o mestre não cessa de recordar. O resto, todo o resto, daí por humano. Então, ao mesmo tempo em que Nosso Senhor reconhece que a seara é verdadeiramente grande, mas os operários são poucos, ele, nesse mesmo momento, né, o que ele faz, né? Ele recomenda, como ele diz aqui, não que mandassem os seus discípulos estudarem em Atenas, nas escolas de Atenas, ou frequentarem o império para saber como que se fazia as coisas, né? Como se construíam, como se governavam. Ele dizia: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande operários para a sua seara. Então, esta seara, que é verdadeiramente grande, não é nossa. Não é nossa, pessoal. É de Deus. Então, nós temos que rezar a Deus para que Ele mande os operários para a sua messe, não a nossa messe, né? A messe é do Senhor e não nossa. Então, o trabalho que nós fazemos na seara do Senhor, para o Senhor, e não para nós mesmos, né? Tá certo? Eu vou terminar aqui no meio desse capítulo, desse item aqui. Nós estamos aqui no item: a vida interior atrai as bênçãos de Deus, né?
para deixar um tempo, se tiver para algum tipo de, de pergunta ou de observação. Lembrando que aqui nesse texto que eu acabei de ler, né, que nós aproveitemos, né, e para meditar aquela frase, né, Deus não mais renovará ordinariamente o prodígio do cenáculo. Então, não esperemos um novo Pentecostes, tá certo? Isso, é claro, com essa expressão tão famosa aí do concílio, a gente fica meio inebriado com o significado dela e com as reversões disso na crise da igreja, mas esse conselho que Dom Chutar dá sobretudo, para nós individualmente na nossa vida, né? Não esperemos uma iluminação súbita, não esperemos. Esse futuro, né, depois de Pentecostes, o que Deus espera da gente é a livre e laboriosa correspondência, né? O Samuel aqui observa o seguinte: os guerreiros da guerra cultural não vão ler esse livro, pois teriam que tirar suas armaduras culturais, livros, cursos, teses e gurus, e voltar para casa, joelho no chão, oração e vestir a armadura de Deus. Agora, nós que já estamos em casa, lendo o livro, o que faremos? Não, essa questão da guerra cultural, eu já observei muito, Samuel, até lá no apostolado com as famílias. Isso é um erro estratégico para nós católicos cairmos nessa armadilha da guerra cultural, né? A própria definição de guerra cultural é uma armadilha para nos afastar da guerra espiritual. Porque, assim, nós não estamos numa guerra cultural, nós estamos numa guerra espiritual. E como nós, católicos, nós usamos a nossa inteligência, a nossa vontade, né? Nós temos que direcionar a nossa inteligência, a nossa vontade para a guerra espiritual e não a guerra cultural. Digamos assim, o conceito de guerra cultural, ele pode, enfim, ser usado, não deveria, mas pode ser usado, no sentido de um nível apenas da guerra espiritual, né? Por exemplo, mas não no sentido assim de que para nós fazermos bem, ou para nós lutarmos a guerra espiritual, nós precisamos ser aquelas pessoas profundamente cultas, né? Profundamente intelectuais, etc, etc. Não, o que nós precisamos é rezar, né? O que nós precisamos é rezar. Porque tudo que nós precisarmos na guerra espiritual, a partir da nossa oração, Deus nos dará proporcionalmente ao que nós temos que fazer, né? O que eu acho, isso é pessoal, opinião minha, né? O que eu acho é que a guerra cultural, ela em si, não é? Ela em si, ela no bojo dessa noção, ela traz a mesma noção marxista, né? Que nós somos capazes de mudar o mundo, tá certo? Ou seja, vamos empreender uma guerra cultural para mudar o mundo, para o lado nosso, né? O mundo está completamente desconcertado, né? Usando uma expressão do Gustavo Corsão, né? Mas, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: a messe, a seara, não é nossa, é de Nosso Senhor. Então, o que nós temos que nos ligar é a Ele e pedir a Ele força para fazer o que Ele quer que a gente faça. Não é para mudar o mundo, não é?
nisso eu acho que esse conceito é prejudicial, digamos assim, para você considerar, né? Para você entrar nessa guerra cultural, né? Nós não estamos numa guerra cultural. Aliás, esse conceito quer dizer, há um mundo que é inimigo da igreja e há a igreja. Esse mundo que é inimigo da igreja, ele, se a gente envidar todos os esforços para mudar esse mundo, nós caímos exatamente do outro lado que essa guerra cultural quer vencer, né? Quem quer mudar o mundo são os nossos inimigos, né? São a Revolução Francesa, os comunistas, né? Os liberais, os modernistas. Esses querem mudar o mundo. Nós não, né? Nós queremos fazer simplesmente o que Deus quer que a gente faça, né? E Deus sabe que, enfim, o mundo, é o inimigo dele, é o inimigo da igreja, tá certo? Então Deus nunca disse para a gente, nosso Senhor nunca disse para a gente que a gente tinha que mudar o mundo. Ele não falou para os apóstolos, ide e mudai o mundo, né? Ele não falou isso, né? E esse conceito de guerra cultural, ele envenena um pouco a cabeça de nós católicos, né? No sentido que ela é propagada hoje, né? E tira a ênfase da nossa luta da guerra espiritual para a guerra cultural. Ora, isso é nos tirar da igreja e nos lançar no mundo, não é? Certo? Então, nesse sentido, eu tenho observado lá no nosso apostolado com as famílias que isso é um erro, né? Enfim, não é que livro, curso, não é? Não seja importante. Eu mesmo dou muita ênfase a isso na vida intelectual, etc, etc. Mas isso é para que a gente empreenda melhor, à medida das nossas possibilidades, para quem tem condição de se doar a esse tipo de vida, nos faz combater melhor a guerra espiritual. Mas ela não é fundamental, ela é apenas para algumas pessoas que têm o talento que Deus deu, né, para isto, né? Não é para todo mundo, não é, enfim, não é para todo mundo segundo as condições de cada um, né? Então, por quê? Porque a mística católica, ela dá a oportunidade de todos se engajarem nessa vida contemplativa interior e fazer algum tipo de obra, algum tipo de trabalho evangélico. Eu sempre falei para vocês, por mais modesto que seja, nós, católicos, somos sempre operários evangélicos. Precisamos ser só melhores operários evangélicos com a vida interior. É isso que Dom Chutar tenta nos convencer ao longo do livro. Você vê que ele fala, todas as páginas do livro trata do mesmo tema. Ele desenvolve o tema para nós, né, que estamos lendo, de várias formas diferentes, mas o tema é o mesmo. Ele não muda de tema em nenhuma página do livro. Ele dá volta aqui, dá volta ali, dá um exemplo, cita um santo, cita o Evangelho, cita Nosso Senhor, mas o tema é o mesmo, a vida interior, como base da vida de obras, né? É um método didático dele, que ele usa no livro. O livro é cheio de voltas, idas e voltas e Sagradas Escrituras, santos, padres, etc. Mas tudo para que a gente vá desenvolvendo a ideia da vida interior, né? Da vida interior. Então, mas você observou bem, é isso mesmo que você escreveu, né? Essa ênfase, principalmente no Ocidente como um todo, né? Na guerra cultural, ela é, se não entendida corretamente, ela é prejudicial para nós. Veja que Dom Chutar não fala nunca que nós estamos em guerra cultural, nem nada, né? Absolutamente nada. Então, gente, muito obrigado pela paciência, né? Nos encontraremos aqui amanhã, então. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo dia para todos.